Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos para hoje meditarmos nos santos que a Igreja comemora. Hoje vamos conhecer a vida de São Venceslau e São Lourenço Ruiz e companheiros mártires. Por volta do ano 1000, dois reis vizinhos tiveram a sorte de serem governados por reis, reconhecidos oficialmente pela Igreja como santos, e que decididamente concorreram para a unidade política e religiosa das próprias nações. São eles São Venceslau, duque da Boêmia, e Estevão, rei da Hungria. A família de Venceslau apresenta-se como um caso curioso. Seu pai e seu avô eram cidadãos cristãos fervorosos, ao passo que sua mãe era pagã, ambiciosa e inimiga da religião. Os dois filhos nascidos dessa família foram Venceslau, primogênito e herdeiro do trono, e Boleslao. O primeiro foi educado diretamente pela avó, ao passo que Boleslao, ficando na companhia da mãe, foi educado no paganismo e se tornou violento, ambicioso e ímpio. Venceslau era profundamente religioso, de bons costumes e caridoso para com os pobres. Mas com a morte súbita do pai, sendo ainda menor, o reino ficou sob a responsabilidade da perversa mãe Draémira, que se esforçou para que o reino voltasse ao paganismo, decretando, inclusive, a expulsão dos missionários católicos. A situação do reino era de confusão e revolta. Muitos nobres pressionavam o príncipe Venceslau para que destituísse a mãe do governo e ajudaram-no a dar o golpe de Estado. Venceslau assumiu a direção do principado em 925, formado por sua avó, dentro dos padrões da piedade e da moral cristã. Não se interessou apenas em governar seu povo, mas também em promover o cristianismo através de missionários católicos e, sobretudo, de monges beneditinos. No 8º ano de reinado, seu exemplo de moderação e tino administrativo era conhecido nas cortes europeias com o qualificativo de príncipe santo. As lendas populares ornamentaram esta fama com o halo de maravilhoso. Governou com tanta justiça e, ao mesmo tempo, com tanta bravura, que em pouco tempo se tornou ídolo do povo. Na vida particular, era irrepreensível. O mundo cristão conhece poucos exemplos de virtude e caridade em príncipes como Venceslau. Era amigo e protetor dos pobres, dos doentes, dos encarcerados, sendo para as viúvas e órfãos um verdadeiro pai. Nas horas silenciosas da noite, visitava os presos, consolava-os e dava-lhes esmola. Sabendo-se que ele mesmo, em pessoa, se encarregava de levar lenha à casa das famílias pobres, conservou a pureza de corpo e de espírito até a morte. Conforme as circunstâncias, consagrava muitas horas à oração e, na quaresma, noite alta, visitava descalço as igrejas da cidade em espírito de penitência. Numa palavra, Venceslau, como príncipe, governou com prudência e justiça,
ornando o trono da Boêmia pela santidade de sua vida. A maior tristeza que lhe prendia o coração era notar a atitude da mãe e do irmão menor, Boleslau, que se obstinavam no paganismo e tramavam intrigas para recuperar o trono com a violência. A pérfida mãe iniciou sua vingança, matando de traição sua piedosa sogra, que tinha educado religiosamente a Venceslau. Aproveitando de uma festa familiar, Draemira e Boleslau tramaram uma conspiração também contra Venceslau. Por ocasião do nascimento do primogênito de Boleslau, o príncipe foi convidado ao banquete solene. Venceslau, ignorando as intrigas da mãe e do irmão, anuiu ao convite, desejoso de agradar-lhes. Antes de se dirigir ao castelo do irmão, quis receber os santos sacramentos da penitência e da Eucaristia. O tratamento atencioso do irmão muito o alegrou, pensando no gesto de reconciliação. Mas no fim das festas, Venceslau pediu para se retirar, a fim de atender às práticas de piedade na capela real. Enquanto estava recolhido na oração, foi apunhalado pelo irmão Boleslau, ajudado por seus capangas. Venceslau caiu morto, tendo nos lábios as palavras: "Em tuas mãos, ó Senhor, entrego o meu espírito." Era o ano 935. A justiça divina não tardou. A mãe de Venceslau teve uma morte trágica poucos dias depois. Boleslau teve que responder pelo crime ao imperador Otão e aceitar a sentença da justiça. Venceslau foi logo venerado pelo povo como santo e mártire. São Lourenço Ruiz e companheiros mártires. O Papa João Paulo II mandou acrescentar, nesse dia, a memória facultativa de 16 mártires: São Lourenço, leigo filipino, mais 9 japoneses e outros missionários de origem europeia, com alguns religiosos e leigos. O rito de canonização se deu em Malina, Filipinas, no ano 1981. O martírio aconteceu no Japão nos anos 1631 e 1634, quando estourou uma grave perseguição contra o cristianismo. Visava condenar à morte os missionários estrangeiros e seus ajudantes, mas os seguidores na fé cristã foram mortos em dias diversos, mas todos com requintes de tormentos que superam toda a imaginação. Foram imolados na mesma colina de Nagasaki, onde foram torturados e mortos os primeiros mártires japoneses em 1597. Foi mais um derramamento de sangue que mais tarde floresceu em novas e corajosas comunidades cristãs, realizando as palavras de Jesus: "Se o grão de trigo não morrer, não se multiplica, mas se morre, então dará muito fruto." São Venceslau e São Lourenço Ruiz e companheiros mártires, rogai por nós. Deus abençoe você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.